Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. E estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimas Madres Jane, que eu não vou dizer o sobrenome para não errar de novo, Madre Kelly, queridos irmãos consagrados e consagradas, querido povo de Deus que reza conosco este 11º domingo do tempo comum, do tempo verde. Tempo este que o Espírito vai, ao longo deste período, soprando em nossos corações para nos fazer acolher o Evangelho, a boa nova do Senhor. O Espírito que vai passeando no nosso meio, neste tempo da esperança. A liturgia de hoje nos convida a recobrar a esperança e o ânimo, e nos convida também a contribuirmos com o crescimento do reino de Deus, com uma disponibilidade humilde. O Senhor nos convida hoje, sobretudo, a uma disponibilidade humilde, porque todo aquele que serve com arrogância e prepotência e serve em nome de Deus, é rejeitado por Deus. É jogado fora por Deus. Porque Deus não suporta os orgulhosos e prepotentes. Estes não entrarão no reino dos céus, no reino de Deus. Por isso que a liturgia hoje puxa a nossa orelha e chama a nossa atenção para a forma como nós estamos servindo o reino de Deus e para a forma como nós estamos contribuindo para o crescimento dele. Pois quem não o serve, não entrará nele. E quem o serve, deve servir com uma disponibilidade humilde, a ponto de desejar viver nele para sempre. Jesus falava do reino, falava das coisas do céu, falava do Pai. Mas como compreender o incompreensível? Jesus se utilizava de parábolas para nos fazer compreender
o máximo que nós pudéssemos compreender acerca de Deus e do seu mistério. As parábolas usadas por Jesus foram um método que ele encontrou para nos educar na fé. Ele desceu o nosso nível, ele desceu a nossa inteligência, que é limitada. Ele, na sua riqueza incalculável, na sua gigantesca sabedoria, sabendo que nós não compreenderíamos a linguagem do céu, a linguagem de Deus, desceu até nós para nos ensinar a respeito do mistério divino numa linguagem humana a partir daquilo que é nosso, a partir daquilo que faz parte das nossas relações e do nosso convívio. E aí nós escutamos na liturgia de hoje 2 parábolas, a do Evangelho e a da primeira leitura. Porque as parábolas não são um privilégio exclusivamente do Novo Testamento. As parábolas são um método na vida do povo de Deus, o povo judeu. E Jesus, como um bom judeu, ele vai então nos introduzir na fé, apresentando esta mesma fé em forma de contos, de histórias, de comparações. As parábolas são isso, comparações. Jesus vai comparando aquilo que nós não conhecemos com coisas que nós conhecemos no nosso dia a dia. E as suas parábolas trazem muitos aspectos da terra, daquilo que o povo sentia na sua experiência diária. Falava do peixe, da rede, das barcas, falava de semente, terra, agricultor, coisas que fazem parte do convívio daquele povo na sua época. Para chegar à compreensão e chegar às suas inteligências, visto que se ele falasse do Pai numa linguagem altamente espiritual, numa linguagem altamente celestial, tampouco compreenderiam a mensagem. E aí, seguindo a lógica dos capítulos dos evangelhos, tendo em conta que o Evangelho de Marcos foi o primeiro escrito evangelho antes dos outros, nós podemos perceber que Jesus, falando-nos hoje nesta parábola, ela é a primeira a ser contada. Aqui não estamos fazendo um relato histórico, a que Jesus contou primeiro e que Jesus contou por último. Mas, seguindo a lógica dos capítulos e do Evangelho ser mais antigo, o de Marcos, esta que nós escutamos hoje foi a primeira. A primeira de 40 parábolas que Jesus nos conta ao longo dos Evangelhos. Jesus nos fala 40 vezes parábolas. Nos fala 40 vezes do céu, de forma figurada, simbólica. De modo que nós compreendemos também o simbolismo do 40, que significa preparação. Rezamos a Quaresma nos preparando para a Páscoa. Jesus nos fala inúmeras vezes, precisamente 40, uns contam 42 parábolas, mas aqui 40, para nos recordar que Ele estava nos preparando para aspirar coisas maiores, para conhecer de fato o mistério divino quando penetrarmos nos céus, visto que nós estamos aqui exilados, nós estamos ainda distantes do Senhor. A liturgia nos antecipa o céu e nos aproxima de Deus. Mas a segunda leitura de hoje vai nos falar exatamente deste exílio. Enquanto caminhamos neste mundo, estamos longe do Senhor. Mas como permanecer perto do Senhor e sentir gosto dele? Jesus utiliza o método das parábolas, porque quer despertar em nós o desejo e o conhecimento de Deus. Através das parábolas, ele deseja despertar a nossa vontade, o nosso desejo e a nossa curiosidade
de Deus. E aí Jesus nos fala da semente, nos fala da terra. Para o agricultor do seu tempo, as sementes eram contadas, eram importantíssimas, tinham um grande valor e não podiam ser desperdiçadas. Eles contavam, diferentemente de nós que guardamos em litros, né? Em garrafas, feijão, milho, e aí dura anos. Mas para aquele tempo não, a semente era tão valiosa que não podia perder uma. E aí Jesus conta essa parábola. O agricultor lança, o semeador lança a semente na terra e logo ela frutifica. E o povo, os ouvintes, logo se perguntam: mas meu Deus do céu, que semente maravilhosa, eu quero uma para mim. Porque assim que o semeador jogou na terra, ela frutificou, é uma coisa maravilhosa. Porque nós jogamos muitas sementes das poucas que nós temos e às vezes elas morrem. E esta semente que ele está falando é tão maravilhosa que logo frutificou. E aí Jesus pega isso para dizer: é exatamente isto. Esta semente é boa? Pois bem, o reino de Deus é melhor do que isso. E aí Jesus desperta um interesse muito grande. Mas minha Nossa Senhora, se essa semente lançada na terra é tão boa assim, eu quero saber o que é esse reino. Eu quero saber o que é esse tal desse reino. Porque eu acho que é uma coisa esplendorosa. E assim o Jesus ia conquistando discípulos. Jesus ia atraindo pessoas para o seu convívio. Porque quando aquelas pessoas tinham grande interesse e conviviam com Jesus, Jesus passava a ensinar outras coisas mais elevadas. Jesus lançava o anzol e atraía todos aqueles que tinham curiosidade para saber o que era esse tal desse reino, visto que era melhor do que aquela semente lançada, porque sendo aquela semente lançada, já sendo uma coisa maravilhosa e estupenda, chamava a atenção. Mas as parábolas que Jesus contam não são apenas um privilégio do Novo Testamento. No contexto do Antigo Testamento, nós vamos encontrar inúmeras delas. A primeira leitura é um exemplo disso. Do livro do profeta Ezequiel. Nós vamos encontrar uma parábola. Mas o que este enigma do profeta Ezequiel está nos dizendo? Nós estamos aqui situados no século VII para o século VI. Porque, lembram? A contagem antes de Jesus é decrescente. De Abraão, do ano 1800, 1700, 1600, ano 600, 500, 400, 300, 200, chegou em Jesus. Depois de Jesus é crescente. Século I, II, III, século XXI, nosso século. Antes de Jesus, a contagem é decrescente. Depois de Jesus, ela é crescente. Então, estamos aqui no século VII para o século VI. Estamos no auge do exílio na Babilônia. Precisamente no ano 598, quando Nabucodonosor era o rei da Babilônia. E que tinha como subordinados o povo de Deus, o povo de Judá, cujo rei era o rei Joaquim, que ainda imperava lá, mas de fachada, porque quem mandava mesmo era Nabucodonosor, porque o povo de Deus tinha a obrigação de pagar altos cargos tributários ao povo da Babilônia, sob o comando de Nabucodonosor. Mas Nabucodonosor, com a grande ambição, deseja dominar todos os povos da terra e vai tentar sugar o Egito, os egípcios. Só que ele não espera que os egípcios sejam um povo fortificado. Ele não consegue dominar o Egito. Se frustra. Nisso, o rei Joaquim, rei de Judá, deseja ardentemente se livrar de uma vez por todas de Nabucodonosor e vê nisto uma oportunidade. Nabucodonosor não venceu os egípcios, então vamos nos livrar deles, porque eles estão sem forças para continuar nos dominando. E nessa situação,
vão fuxicar para Nabucodonosor. E ele imediatamente vai tirar satisfação com o povo de Judá. Vai cercar Jerusalém e vai dizer: vocês não vão sair das minhas garras, porque eu preciso do dinheiro de vocês para manter as minhas vaidades. E aí leva o rei Joaquim para a Babilônia. Agora você vai ficar 24 horas sobre a minha vista, você não vai escapar, e eu vou continuar mandando em vocês. E aí Nabucodonosor nomeia o seu sobrinho Sedecias para ser o novo rei de Judá. Até os primeiros meses tudo vai bem, mas Sedecias tenta também dar um golpe em Nabucodonosor. Quando Nabucodonosor soube disso, imediatamente volta a Jerusalém, cerca Jerusalém, assassina os filhos de Sedecias e leva Sedecias para a Babilônia. E aí a grande catástrofe. Esse período de exílio durou quanto tempo? 60 anos. Essa brincadeira de toma lá da cá durou 60 anos. E o povo sofrendo lá na Babilônia. Saiu da sua terra, perdeu o rei, perdeu o templo, perdeu as melhores comidas, perdeu o culto, perdeu o seu Deus, perdeu a celebração, perdeu a identidade, perdeu tudo. O povo estava agora sendo um povo escravizado, subordinado aos ídolos e aos deuses de Nabucodonosor. E o povo desesperado: meu Deus do céu, Deus nos abandonou. Estamos aqui submetidos a um povo estranho e Deus não liga mais para nós. E aí quem está no meio do povo? O profeta Daniel, o profeta de hoje, Ezequiel. Eu troco às vezes os nomes, mas hoje eu não troquei não, é a Covid já me afetando aqui. Ezequiel, o profeta Ezequiel está lá no meio do povo gritando: minha gente, Deus não nos abandonou. Vocês é que fizeram a aliança com os inimigos. Deus disse: não corram atrás dos ídolos. E o povo de cabeça dura foi fazer aliança com os egípcios. Eu disse para você, jovem, que não fosse se meter com as drogas e com a prostituição, porque vocês iriam acabar mal nessa situação. Eu te disse, mulher, que não fosse viver na casa da vizinha fuxicando, porque daqui a pouco o teu nome estava na rua. Eu te disse, homem, que não vivesse de bar em bar, porque amigos de bar não são amigos, daqui a pouco te levam para a prisão. Se nós escutássemos conselhos, a nossa vida seria bem mais leve. Ezequiel fez isso com o povo. Gente, não faça aliança com os egípcios, vocês vão se dar mal. Não, que conversa, vão se dar mal. Não, a gente está bem, eles vão nos ajudar a crescer, a evoluir, a aumentar a nossa cultura, o nosso dinheiro, os nossos bens. Se passaram por amigos, mas na verdade eram inimigos. Se tornaram inimigos de Nabucodonosor e se tornaram inimigos de Deus. Foram para a Babilônia. E lá, o profeta, com grande entusiasmo, com grande fervor, diz para o povo: Deus não nos abandonou, não. Eu estou aqui representando Deus para falar aos corações de vocês que é possível fazer uma volta para o Senhor. Mas vocês vão aprender de uma vez por todas através da dor. Quem não vai pelo amor, vai pela dor. E lá, no lagar da Babilônia, no espremido de Nabucodonosor, no meio do sofrimento, no meio da agonia e da peia, o povo vai aprendendo a ser gente. E aí, a partir daquela experiência concreta de sofrimento, que o povo começa a rezar o quê? Os salmos. Os salmos nascem do meio do sofrimento, a grande maioria deles. A palavra de Deus nasce, o início do livro do Gênesis, os primeiros capítulos nascem nesse contexto. Olha que maravilha, de um mal podemos colher um bem. Mesmo que nós não consigamos ver Deus trabalhando, Deus agindo, Deus está ocultamente trabalhando como a semente está germinando dentro da terra. Olha a ligação com o Evangelho. Deus estava trabalhando o tempo todo no meio da pandemia da Babilônia. Deus estava trabalhando o tempo todo no meio do sofrimento do povo. E foi lapidando o coração do povo. E quando o povo, o resto de Israel, volta para Judá,
a partir daí eles passam a ser chamados de judeus, porque voltam para Judá. Eles começam então a pensar de uma outra forma, com a cabeça mais amadurecida. Agora se encontram na presença de Deus com grande louvor. Obrigado, Senhor, por nos ter permitido passar pela pandemia na Babilônia, porque nós aprendemos a ser gente. E aí, em vez de reclamar, de murmurar e de maldizer a Deus, através do profeta e dos sacerdotes que estavam no meio do povo, dizendo: voltem-se para Deus, se convertam a Deus, elevem os vossos corações a Deus. Não reclamem não, porque o murmúrio e a reclamação não agradam a Deus. Vocês não podem reclamar, porque quem reclama, clama 2 vezes o mal sobre si mesmo. Reclamar, clamar 2 vezes o mal sobre mim. Agradeçam a Deus. Aí o povo canta o quê? Qual que foi o salmo de hoje? Como é bom agradecermos. Olha o que o povo se dá conta. O povo passa a cantar o salmo, como é bom agradecermos ao Senhor. O salmo é uma resposta da primeira leitura. Foi o que o povo fez quando viu no meio do sofrimento os prodígios de Deus. Deus não se esqueceu de nós, nos mandou pessoas para nos acordar de madrugada para rezar o rosário. Nos mandou pessoas para nos falar da palavra de Deus todas as noites, nas lives da noite. Deus nos mandou pessoas para falar do Evangelho, porque senão, no meio desta pandemia, eu poderia pensar: Deus se esqueceu de nós. Deus não se esqueceu mesmo com as igrejas fechadas. A igreja estava chegando, o Evangelho estava chegando nos lares, através das lives, através do rosário, através da oração dos irmãos e das irmãs do Hesed. O Evangelho estava chegando lá, aonde o padre não podia mais ir, onde os religiosos não podiam visitar. Deus continuou com o seu povo, tanto quanto continuou com o seu povo na Babilônia, através do profeta Ezequiel e através dos sacerdotes. Deus continuou trabalhando no oculto, na escuridão, no meio das trevas, no meio das tempestades e no meio do sofrimento. Não se desespere não, não se descabele não, porque Deus está trabalhando no oculto do teu coração, seja ele como estiver. Seja ele como está, independentemente de como ele esteja, ele está trabalhando no seu coração para que você, para que eu seja uma pessoa melhor, até no sofrimento. E aí nós vamos compreender o Evangelho quando Jesus nos diz que o semeador lança semente, depois colhe, mas e o processo da terra? É Deus trabalhando. Não nos cansemos de fazer o bem, não nos cansemos de lançar as sementes, porque a obra de Deus vai acontecer, porque Ele vai agir. Não deixemos de continuar sorrindo, de continuar acolhendo as pessoas, de rezar pelas pessoas, porque tudo isso, mesmo que nós não venhamos a ter resultados imediatos, no futuro, nós vamos contemplar todo o nosso plantio. É o que diz a segunda leitura. Nós que estamos exilados, desejamos ardentemente estar com o Senhor. E lá nós contemplaremos não só o Senhor, mas tudo aquilo que nós fizemos em vida. Talvez nós não nos recordemos aquele bem que nós fizemos quando éramos crianças, ou quando éramos mais jovens. Mas Deus não se esqueceu daquele bem. Daquela vez que eu passei num sinal, parei no trânsito e dei um sorriso para aquela criança que estava pedindo uma esmola, mesmo não tendo dinheiro naquele momento. Vai fazer toda a diferença na vida daquela criança. Mesmo na vida daquele que mudou a sua vida quando experimentou da cocada da irmã Letícia. Mesmo daqueles que vêm ao encontro de vocês pedindo uma palavra, mas eu não sei nem falar, diga qualquer coisa. Porque a pessoa quer escutar qualquer coisa da sua boca. Continue semeando, jogando as sementes. Porque Deus vai trabalhar no seu coração como trabalhou na vida dos hereges, dos cátaros, através de Santo Antônio. Santo Antônio, que é da baixa Idade Média, do século XII para o século XIII,
nasceu em Lisboa e morreu em Pádua, foi uma vez pregar em Rímini. E o povo começou a caçoar dele. O povo começou então a dizer coisas com Santo Antônio, que era chamado Fernando, depois Antônio. E o povo, enquanto o Santo Antônio estava pregando, o povo estava no WhatsApp. Enquanto o Santo Antônio estava pregando, o povo dava mais atenção no gato e no cachorro que passavam do que na palavra e na explicação do Evangelho. Dava muito mais atenção no ventilador que queimou e estava fazendo barulho do que aquilo que o padre estava falando. E aí Santo Antônio, já um pouco assim, assado, começou a pensar, esse povo não quer nada com a vida não. Esse povo está dormindo no banco, não está escutando o que eu estou dizendo, eu vou sair daqui. Santo Antônio então deixa os hereges, os cátaros, e vai pregar nada mais e nada menos para os peixes, e os peixes lá de boca aberta, olhando e saboreando as palavras do gigante Antônio. E começaram então aquele rebuliço na lagoa. E então o povo começou a se inquietar-se. Como é que pode esse homem pregando e esses peixes feitos uns abestados olhando para eles? Não é possível. E aí imediatamente o povo se comove. Através da palavra e da insistência de Antônio, quando joga a semente da palavra, Deus trabalha no coração dos pagãos e os atrai para a fé católica. Então, Antônio não se cansou de pregar o Evangelho, insistiu, mesmo para aqueles que não queriam escutá-lo. Santo Antônio insistiu em lançar a semente, mesmo não vendo resultados imediatos, mas por graça viu, porque Deus trabalhou no oculto da terra e da escuridão do coração dos pagãos. Por isso a insistência do Evangelho de hoje, para continuarmos contribuindo com o reino de Deus. Não deixe que o cará, que a piaba, tome o teu lugar no reino de Deus. Santo Antônio pregou para os peixes. Não deixe que a sardinha ocupe o teu lugar no reino de Deus. Porque se você não insistir com a palavra, se você não insistir com a pregação, se você não insistir com o Evangelho, os peixes tomarão o teu lugar. Se nós não falarmos e não proclamarmos, as pedras falarão, disse Jesus. Mas com Santo Antônio foram os peixes. Certamente nenhum de nós quer ser trocado por esses peixes, porque o nosso lugar é o coração de Deus. O nosso lugar é o coração amantíssimo, dulcíssimo, preciosíssimo de Jesus. Ali nós estamos guardados, mas é preciso cooperarmos com o projeto de Deus. Deus não precisa de nós, mas Ele quer e se faz precisar de nós. E Ele quer precisar de nós de tal forma que estamos aqui. Estamos aqui escutando, estamos aqui rezando, mesmo aqueles que estão deitados na cama assistindo em casa, que não estão participando da missa, estão assistindo cinema, porque participar da missa precisa postura, então é preciso, então, rezar com sinceridade, rezar com gratuidade, rezar com dedicação. A palavra de Deus chega aos nossos ouvidos, deve penetrar no nosso coração, mesmo que seja uma palavra pequenininha, mas o reino de Deus vai se expandir. Mesmo que nós digamos uma palavra para aquela pessoa que vem aflita, o reino de Deus um dia vai acontecer, vai crescer, e aquela pessoa, porque escutou aquela palavra há 10 anos da minha boca, vai passar a colher também outros pássaros, porque já não águia sou mais, sou passarinho. E os passarinhos serão atraídos, o povo será atraído, as pessoas serão atraídas, não porque nós fazemos propaganda do Evangelho, mas porque pelo nosso carisma, pela nossa alegria, pelo nosso entusiasmo, pela nossa empolgação, pela nossa dedicação e pelo nosso zelo, nós vamos atrair muitas pessoas que ficam encantadas com este zelo. Nós vamos encontrar e acolher passarinhos de todos os cantos e recantos do mundo, deste Brasilzão nosso, pessoas que nos acompanham,
que acompanham por conta deste zelo, por conta deste encanto, por conta da música, por conta do esmero, por conta da dedicação de vocês. É este zelo, é Deus agindo através da delicadeza, da sutileza, da leveza de vocês, que Deus vai atraindo e tocando os corações mais distantes. É Deus trabalhando. Deus vai trabalhando através de nós. Nos dediquemos a Ele, porque vale muito a pena. Vale mais do que a pena, vale um galinheiro inteiro. Que Deus nos abençoe para que de fato sejamos dóceis ao seu Espírito. Com que hei de comparar o reino dos céus? Pergunta Jesus. Com que hei de comparar o reino de Deus? Jesus se utilizou de mecanismos humanos para entrar aqui. Mas com que hei de comparar o reino dos céus? O reino dos céus não é, atenção, uma semente. É como que uma semente. O reino de Deus é como uma internet da banda larga, que nunca cai. O reino de Deus é como que o meu time de futebol, que nunca perde. Mas que maravilha, o meu time nunca perde. Mas que maravilha, a internet nunca cai. Que coisa maravilhosa é essa? Pois bem, o reino dos céus é superior a tudo isso. Se nós entendemos o evangelho assim, é porque o reino de Deus que Jesus quer nos transmitir é superior, infinitamente superior a qualquer contingência humana, a qualquer coisa humana. Que nós abracemos, portanto, este evangelho de hoje, acolhamos esta palavra, porque senão os peixes tomarão o nosso lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima.